No primeiro Congresso de Sustentabilidade no Transporte Rodoviário, realizado nos dias 18 e 19 de novembro no Centro Cultural Wurt, em Cotia, a palestra de abertura foi de Josias Lett, assessor especial da Secretaria Municipal de Transportes de São Paulo, que falou do plano de mobilidade da cidade, do qual foi coordenador executivo. O plano, num primeiro momento, ele é um conjunto de princípios, né? O princípio da valorização do não motorizado, que seja o pedestre, o ciclista, a supervalorização do transporte coletivo. No que cabe a nós, município, o coletivo sobre pneus, mas tem uma expectativa grande que o componente trilho, né, que é feito pelo Estado, seja cada vez mais realizado com obras de metrô, monotrilho e assim por diante. Então, as ações todas estão pautadas nesse conjunto de prioridade. Valorizando o pedestre, que é o mais frágil, valorizando o ciclista, que é uma novidade espetacular da cidade de São Paulo, que vem dando certo cada dia mais, e depois o coletivo, o cargas. O transporte de cargas, que por muito tempo foi deixado de lado, né, foi mais do que descoberto. Ele está inserido agora no plano de mobilidade como uma das prioridades. E também, obviamente, não se vira as costas para o carro, para a motocicleta, mas nós precisamos que esse carro seja melhor utilizado. Precisamos que as pessoas se conscientizem do uso racional dele, para o bem de todos, por meio da democratização do espaço, para o bem de todos por meio da diminuição das emissões de gases poluentes e assim por diante, portanto da poluição, e para o bem dele mesmo, para o bem do próprio dono do carro, ter um uso racional, uso só nas excepcionalidades, é um bem que muitas das pessoas não faz as contas e não sabe que ele poderia ser beneficiado se ele usasse de forma racional, que é a economia. O carro nunca foi investimento. Ele é respeitado, é entendido como um componente da mobilidade, obviamente, mas ele está em último lugar. Primeiro, na escala, repetindo, está o pedestre, está o ciclista, o ônibus, o metrô, enfim. Depois, exatamente, depois o caminhão, né? O caminhão que leva a mercadoria, não existe cidade sem abastecimento. E depois o carro. E a motocicleta, que é outro problema sério em relação a mortalidade de pessoas, né? Porque realmente tem um uso irresponsável, irracional da moto e que precisa ser, por meio de educação e fiscalização, ser resolvido. A questão da recuperação das calçadas é importantíssima, né? Afinal, 30% ou 35% dos deslocamentos são feitos a pé e pouca gente sabe disso. Como está? Ou seja, o que vai ser feito efetivamente e em quanto tempo? Exatamente, além de que 35% são feitos de deslocamento, todo mundo é pedestre em algum momento, né? Então tem esse elemento aí. Hoje, o prefeito Fernando Haddad lançou recentemente um programa de 1 milhão de metros quadrados de recuperação e está começando na periferia. A região ali de São Mateus já tem calçadas inauguradas num padrão que seria assim o padrão ideal, com acessibilidade, com espaço suficiente, né, para as pessoas se locomover confortavelmente, né, em níveis apropriados, sem desníveis, sem buraco, enfim, por diante. Nós, no nosso plano aí, demanda 250 mil metros quadrados por ano, está estabelecido o nosso plano até 2030, com a perspectiva, então, portanto, de chegar em 2030 e ter um sistema de calçada, né, que é componente importante da locomoção a pé, adequado, né, adequado e estabelecido na cidade. É uma meta. O prefeito Haddad tem sido elogiado por vários jornais do mundo inteiro. Ou seja, ele é visto inclusive como um herói para a cidade de São Paulo. Mas aqui ele ainda é um vilão. Por que essa resistência? Nós acreditamos primeiro porque teve um momento de demarcar a cidade com faixas para ônibus, com ciclovias, que é um momento de um estresse social, que é um embate, que é aquela divisão de poder do uso. Isso tem um pouco disso. Mas mesmo assim, nós temos pesquisas que têm mostrado que cada vez mais a população está aderindo e achando correta as medidas que vem tomando. O prefeito Haddad é tido como um modernista, como alguém que está pensando a cidade lá na frente. E você, às vezes, no dia a dia da imprensa tradicional, você não tem o tempo e não tem, às vezes, a boa vontade, vou ser bem claro aqui, de falar sobre coisas mais do futuro. O pessoal está querendo discutir o agora, o já, o imediatismo. Ele tendo,
né? Talvez usando até outros caminhos, como vocês aqui do Mova-se, por exemplo, usando redes sociais e tendo mais tempo para falar, o prefeito e sua equipe vão conseguir explicar para a população de que o que está se fazendo agora, daqui 8, 12, 15 anos, e esse plano de mobilidade demonstra isso. Aliás, esse plano responde uma crítica permanente, Paulo, que é de que não tem planejamento na cidade. Não tem só planejamento, como tem um planejamento para 15 anos, que nós acabamos de apresentar aqui, que a sociedade ajudou a construir. Falo da parte minha, que é da mobilidade, mas tem na área da saúde, tem na área da educação, tem o plano diretor da cidade, organizou a cidade para os investidores, para tudo, para o morador, para tudo na cidade. Então tem planejamento sim. Inscreva-se no Mova-se. Participe.